Estudo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Tem crime que causa uma grande repercussão na sociedade e não sai da memória das pessoas. Estão nessa categoria o assassinato da atriz Daniela Pérez, no Rio de Janeiro, em 1992. A trama envolvendo Suzanne von Richthofen, que em 2002 tramou a morte dos próprios pais, e a execução do jornalista Tim Lopes, também em 2002, torturado e morto por traficantes da favela Vila Cruzeiro, no Rio. Por falar em jornalista, Gesiel, a morte de um deles provocou uma comoção aqui em Brasília há 40 anos. Estamos falando de Mário Eugênio, que foi assassinado na noite de 11 de novembro de 1984, logo depois de ter gravado o programa Gogó das 7, que iria ao ar no dia seguinte na Rádio Planalto. A hora é esta. Está entrando no ar Ronda da Cidade com Mário Eugênio, o repórter da verdade. Perseguia e ameaçava até que levou chumbo quente no peito. Aqui a notícia é do tamanho da verdade, doa a quem doer. E não adianta ameaçar, porque na trilha dos acontecimentos, Gogó da 7 segue seu caminho sem medo. O Gogó da 7 era um programa de grande audiência, especializado em cobertura policial. Mário Eugênio dava notícias e fazia comentários sobre crimes que ocorriam aqui no Distrito Federal. O jornalista já vinha recebendo ameaças. Tudo por causa de denúncias feitas por ele sobre a existência de um esquadrão da morte responsável por execuções em Brasília e em cidades vizinhas, como Lusiânia, no estado de Goiás. Segundo Mário Eugênio, o grupo de extermínio tinha gente da própria polícia. Como retaliação, ele passou a ser proibido de entrar nas delegacias, de onde vinha a maior parte das notícias do Gogó da 7. O jornalista então ameaçou denunciar no seu programa os nomes dos integrantes do Esquadrão da Morte se o acesso dele às delegacias não fosse liberado. Foi aí que a morte chegou para ele. Às 23 horas e 55 minutos do dia 11 de novembro de 1984, em frente ao prédio onde ficavam os estúdios da Rádio Planalto, na região central de Brasília, Mário Eugênio foi executado aos 31 anos de idade com 7 tiros na cabeça. A suspeita logo recaiu sobre policiais, o que no início dificultou as investigações. Mas a repercussão do assassinato foi tão grande que não foi possível segurar as diligências. Logo surgiu o nome do policial civil Divino José de Matos, o Divino 45, que depois foi condenado pela justiça como o autor dos disparos. O crime também teve a participação do policial Moacir Loyola, que morreu um ano depois, e do sargento do Exército Antônio Nazareno Vieira, o sargento Nazareno. As investigações também apontaram o envolvimento de parte da cúpula da segurança pública do DF. O coronel Lauro Rietti, secretário de segurança e que teria sido o mandante, e o coordenador da Polícia Especializada, Ari Sardella, que teria transmitido a Divino 45 a ordem para matar Mário Eugênio. Os dois chegaram a ser presos, mas o procurador-geral do Ministério Público do DF, à época, decidiu arquivar o processo contra Lauro Rietti, o que acabou livrando também Ari Sardella. 40 anos depois da morte de Mário Eugênio, jornalistas no Brasil continuam sendo vítimas de ameaças, agressões e assassinatos. Em 2023, a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, registrou a morte de um jornalista no Brasil, Tiago Rodrigues, que publicava em seu blog denúncias de irregularidades no município paulista de Vicente de Carvalho. Ele foi morto com 9 tiros durante uma festa. Desde 2012, quando a ABERT começou a apurar os casos de violências sofridas por jornalistas brasileiros, foram contabilizados 26 assassinatos de profissionais da imprensa.
a maioria por arma de fogo. E os ataques virtuais a jornalistas? Uma pesquisa mostrou que no ano passado a imprensa brasileira sofreu quase 3.000 ataques por dia. Desculpa. Ou 2 ataques por minuto nas redes sociais. Tudo isso 4 décadas depois dos 7 tiros que calaram o gogó da 7, Mário Eugênio. Aqui a notícia é do tamanho da verdade, doa a quem doer. Gente, foi um crime aí que teve grande repercussão na época e estava conversando aqui antes do Conexão Senado com o Genival Mendes, né? O Genival está há muito tempo aqui na estrada, né? Nas rádios, né, Genival? Ali como operador de rádio. Na época já trabalhava, né, Genival? Na Rádio Capital, não é isso? Pertinho onde eram os estúdios da Rádio Planalto, no setor de Rádio e Televisão Sul, na região central de Brasília. Quem conhece Brasília fica bem no centro de Brasília, ali pertinho da W3 Sul, pertinho ali da Igreja Dom Bosco. E Gesiel, na época, olha, eu lembro até hoje, eu comprei na banca esse jornal, A Manchete. Até estava comentando também com o Alexandre Campos, que está aqui na redação, jornalista, a manchete garrafal do Correio, já que a Rádio Planalto, onde Mário Eugênio trabalhava, é do mesmo grupo do Correio Brasiliense, Diários Associados. Estava ali, mataram Mário Eugênio, e a foto imensa na capa, o corpo ensanguentado no asfalto. Eu lembro, Adriano, da repercussão que esse caso teve. Eu tinha acabado de chegar a Recife, ainda estudante, para prestar vestibular para jornalismo, mas eu lembro, em 1984, eu estava em Recife e a repercussão foi muito grande, até porque as revistas de circulação nacional deram um destaque muito grande à morte do jornalista Mário Eugênio, e a gente tomou conhecimento fora de Brasília por conta da repercussão que houve na imprensa nacional. É um caso realmente emblemático e que ficou marcado na memória de todos aqueles que viveram aqui em Brasília e fora de Brasília também por conta da repercussão. É verdade. Então, 40 anos hoje da morte do jornalista Mário Eugênio. Crime que está aí, infelizmente, na história policial aqui do DF. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidores e investidoras, bem-vindos ao Pé de Meia. Você já sabe que guardar dinheiro não é a única maneira de investir. Quando você economiza nos gastos, também está ajudando a sua reserva financeira a crescer. Então, como está chegando o fim do ano e as mamães e papais já começam a receber avisos para rematricular os filhos, hoje eu quero trazer dicas para você economizar e muito ao enfrentar o pesadelo de todo começo de ano, a compra do material escolar. Vamos lá? São 4 dicas e uma dica bônus para você não sofrer com a volta às aulas da criançada. A primeira dica é básica: prepare a lista. Antes de sair para comprar novos materiais, é importante separar um tempo para organizar tudo o que a escola pediu. Com ela em mãos, fica mais fácil entender o que precisa ser comprado, o que você já possui em casa e o que pode ser aproveitado. E ainda, se existe algum item que não será usado logo no início das aulas e que pode ser comprado mais adiante. E aqui vai um lembrete: nenhuma escola pode solicitar que os alunos comprem itens de uso coletivo, como produtos de limpeza e higiene, por exemplo. Na hora de ir às compras, levar ou não levar as crianças? Olha, vale levar as crianças junto com você, para que elas ajudem a escolher o material. Mas antes, combine com elas que só podem entrar na cesta os itens que estão na lista. E cuidado com os itens que estão na moda, viu? São esses os que as crianças geralmente querem. E são sempre os mais caros. Troque a grife pelo básico, que o preço do mesmo produto cai na hora. Segundo, organize grupos e feiras de trocas. Hoje com o Zap, a coisa mais fácil é criar um grupo com os mesmos interesses. E por que não criar um para economizar? Hora de mobilizar sua rede de contatos. Faça uma lista de todos os amigos, amigas, parentes, vizinho, todo mundo que tem crianças e jovens em idade escolar. Use e abuse das redes sociais para ajudar na organização.
Compartilhe com esses amigos o objetivo de economizar na lista de material escolar e convide eles para participar desse grupo de troca. Peça que façam um levantamento daqueles itens que tem em casa e que podem ser reaproveitados. O que sobrou do último ano letivo e foi devolvido pela escola, os guaches, os pincéis que ganharam como lembrancinha de aniversário. Tem muita coisa que a escola pede, mas que o aluno acaba nem usando. Então, é nessa hora que você vai economizar. Dá para economizar um bocado com essa estratégia. Terceiro, restaure e customize as mochilas. Pense num negocinho caro, é mochila. E você não precisa trocar esse acessório só porque o seu filho vai para outra série ou porque as outras famílias fazem questão de comprar uma mochila nova com aqueles personagens do momento. Para ter uma vida financeira saudável é preciso fugir do efeito manada, ou seja, aquele impulso de fazer o que todo mundo faz. Se a mochila está um pouco suja, vale uma lavada caprichada. Se o zíper está emperrado ou quebrado, dá para consertar. Se tem um rasgo maior, dá para contar com a ajuda aí de uma costureira. Consertar quase sempre é bem mais barato do que comprar. E dependendo de cada caso, ao colocar a mão na massa, você pode fazer uma economia aí entre 100 e 200 reais, aproximadamente, considerando os preços das mochilas à venda. Já viu o preço de mochila? E se essas mochilas tiverem personagens famosos estampados, aí, meu amigo, pode sair ainda mais caro. Reaproveite o que der para ser reaproveitado. Além de economizar, você estará ajudando o planeta e se tornando um cidadão consciente e sustentável. E por fim, antecipe as compras e veja o que precisa ser priorizado. Olha, gente, você está no melhor momento para fazer as compras, hein? Com o aumento da procura pelos materiais escolares no começo do ano, muitas vezes as lojas, as papelarias acabam aumentando os preços. Por isso, se você já tiver a listinha de compras em mãos, vale a pena se organizar para comprar os materiais mais cedo, agora. Se possível, agora mesmo, aproveitando essa Black Friday. Aproveite as promoções, os descontos. Quando você compra fora da época, você economiza. Lembre-se da lei da oferta e da procura. Quando todo mundo resolve comprar na mesma época, o preço tende a ser maior. Aproveite esse período de Black Friday, antecipe o máximo que puder e tenha certeza que a economia será significativa. E agora uma dica bônus. Pergunte à escola quais itens da lista serão usados no primeiro bimestre e quais podem ser adquiridos mais para frente. Porque além de aliviar os gastos do começo de ano, que não são poucos, não comprar tudo de uma vez pode ser uma boa ideia para evitar aí os preços altos. É isso, pessoal. Muitas vezes o momento de comprar faz toda a diferença. É a mesma lógica dos preços dos panetones em janeiro. No caso da lista de material escolar, a hora de comprar é agora. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Até o próximo programa. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Agenda do Senado. Abrindo a agenda, a Comissão de Serviços de Infraestrutura tem reunião às 9 horas da manhã. E o repórter César Mendes traz os detalhes. Bom dia, César. Bom dia a todos. Está na pauta de hoje da Comissão de Infraestrutura o projeto da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que altera o Estatuto da cidade para incluir diretriz de política urbana relativa à construção, instalação, sinalização, higienização e conservação de equipamentos de uso coletivo. O colegiado também deve analisar o parecer do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sobre o relatório anual da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. E, em turno suplementar de votação terminativa, o projeto do ex-senador Harold de Oliveira, autorizando o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Pré-Sal Petróleo S.A.
Entre os requerimentos está o do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, para que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outros convidados, venham à comissão trazer esclarecimentos sobre estudos e reuniões realizados para a criação da Unidade de Conservação Marinha da Margem Equatorial. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, César. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vota uma pauta de 9 itens, entre eles o projeto, que inclui a bacia hidrográfica do rio Taquari, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Às 10 horas e também às 2h30, a Comissão de Constituição e Justiça promove audiências públicas para debater um dos projetos que regulamentam a reforma tributária, o que cria um imposto sobre bens e serviços, a contribuição social sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Também às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne. Quem vai acompanhar é o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira a vinculação de 25% dos recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente à primeira infância, período que vai do nascimento até os 6 anos de idade. Outro projeto que está na pauta permite deduções de impostos para quem fizer doações a fundos patrimoniais de educação e pesquisa. O colegiado analisa ainda proposição que diz que os veículos elétricos devem ser um dos objetivos da Política Energética Nacional, iniciativa que estabelece medidas permanentes de prevenção, reparação e mitigação dos danos causados por desastres ambientais. Proposta que deixa claro que não se pode impedir a inclusão de recém-nascido com doenças ou lesões congênitas em plano de saúde da família. Reserva de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento da violência contra crianças, o uso de multas de trânsito para a contratação de policiais aposentados ou da reserva para o auxílio da segurança em escolas, a retirada de áreas de proteção em propriedades rurais da cobrança do imposto territorial e incentivos ao empreendedorismo para a juventude. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí pelas informações da Comissão de Assuntos Econômicos. Também às 10 horas, a Comissão de Educação e Cultura vota o projeto que abre a possibilidade de os estabelecimentos de ensino de educação básica receberem doações de pessoas físicas e jurídicas. Às 11 horas, a Comissão de Defesa da Democracia tem na pauta o projeto que pune a invasão e a apropriação de conta em rede social. No mesmo horário, às 11, a CPI das Bets faz a primeira reunião para a instalação dos trabalhos, a eleição do presidente e do vice-presidente e a indicação do relator da comissão. Ainda na faixa das 11 horas, a Comissão de Segurança Pública vota o projeto que dá nova redação ao crime de feminicídio e o considera como crime autônomo no Código Penal e não uma condição qualificadora do homicídio. Vamos agora para a parte da tarde. Às 2 horas tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Quem vai detalhar pra gente é a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E uma excelente terça-feira para todos os ouvintes da Rádio Senado. E o plenário deve votar hoje o projeto que cria o mercado de carbono, que vai permitir que empresas mais poluentes possam comprar certificados daquelas que não emitem gases de efeito estufa. A aprovação da proposta é relevante para o Brasil mostrar ao mundo, na COP30 no Azerbaijão, os esforços do país na questão ambiental. A relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, modificou o texto dos deputados. Por isso, ele vai voltar para a Câmara. A sessão do plenário está prevista para começar às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas com as votações. Tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos eu desejo uma excelente terça-feira. Adriano, Gesiel. Muito obrigado, Érica Christian. Também às 2 horas, a Comissão de Educação e Cultura debate o tema Educação Midiática, com destaque para o uso de aparelhos celulares
dentro das escolas? Ainda as duas, a Subcomissão Permanente de Direitos das Pessoas com Doenças Raras promove audiência pública para discutir a normatização do acesso das pessoas com doenças raras a medicamentos, dispositivos médicos e tecnologias no SUS. Fechando a agenda às 14h30, CPI da manipulação de jogos e apostas. A CPI vota requerimentos que convidam os jogadores Luiz Henrique do Botafogo e Bruno Henrique do Flamengo para prestarem depoimento na comissão. Os dois são suspeitos de manipulação de resultados de partidas de futebol. Bia, muito obrigada por conversar com a gente. Rita, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. Qual o primeiro passo para uma corporação garantir que seu código de ética e conduta inclua diretrizes claras sobre o tratamento adequado e o repúdio a qualquer forma de violência? Bem, é fundamental a organização se posicionar dentro do seu código de ética e conduta. A organização, de maneira alguma, será conivente com comportamentos inadequados, né? O repúdio total a esse tipo de violência, a violência psicológica, né, que é o básico, né, que já há tanto tempo existe nas organizações, mas também a negligência, também a violência sexual e a violência física é completamente inadmissível no ambiente de trabalho. Isso tem que ficar muito claro no Código de Ética e Conduta e, preferencialmente, esse código também incluir a criação de canais confidenciais para o relato das devidas providências, né, e o apoio jurídico e psicológico para as vítimas. Você fala nessa criação de canais confidenciais, você acredita realmente que eles funcionam e são essenciais para que as vítimas, as mulheres, possam relatar os casos de violência com segurança? Então, eles são fundamentais e para isso precisamos, de fato, ter um canal que não só trate de forma confidencial, mas que assegure a esta mulher todo o suporte psicológico e jurídico. É somente dessa forma que a gente realmente muda a situação atual, né? Infelizmente são décadas, né, para não dizer centenas de anos, nos quais nós mulheres passamos sim por inúmeras violências e nós nos calávamos, porque não tínhamos, até as próprias colegas a gente tinha dificuldade de relatar, né? Uhum. Nós normalizamos a violência, principalmente a violência psicológica. Você falou sobre a violência psicológica que muitas vezes passa despercebida. E a gente sabe que a violência também pode se manifestar através da rejeição, de depreciação, discriminação, de humilhações. Como você acredita que a gente pode evitar que isso aconteça no ambiente de trabalho, já que isso pode afetar a autoestima e a saúde mental da vítima? Nesse sentido, a gente começa promovendo sensibilização para as lideranças, né? Nós precisamos que as pessoas que estão nas posições de gestão sejam de fato líderes e não mais chefes. Então, o que seria um líder? Alguém que cria um ambiente psicologicamente seguro, um ambiente no qual possamos ser quem somos, com nossas forças e fraquezas, com as nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades e toda a nossa potencialidade. Uhum. Então, um ambiente em que estimule a voz. A gente precisa estimular a voz, não só das mulheres, mas também dos homens, no sentido de que todos sejam ouvidos. Então, uma vez que as pessoas passam a ter voz, a gente possa, sim, ter um ambiente de vulnerabilidade, né, no qual, eventualmente, uma ideia que não é tão boa, ela seja considerada também como uma ideia, porque muitas vezes, né, no caso da violência psicológica, né, quando a gente desrespeita alguém ou quando a gente deprecia uma ideia, por exemplo, ou uma cobrança exagerada por um prazo que é impossível de se alcançar, né? Quando a gente dá voz para o grupo se torna mais forte, não só as pessoas individualmente, mas o grupo se torna mais forte. E esse ambiente psicologicamente seguro é que permite que a violência deixe de existir, pois o grupo se torna mais forte. E eu vou ser sincera com você, algumas vezes a gente fortaleceu grupos para lidar com lideranças que precisavam ser ajustadas, né? O grupo se torna mais forte no sentido de que um fortalece o outro. E nesta relação, a gente consegue preservar a autoestima, consegue preservar as identidades e o crescimento e desenvolvimento de cada um dos membros, né? Uhum. Você pode nos dar exemplos de como esse trabalho poderia ser desenvolvido numa empresa, de como as empresas podem atuar de forma preventiva
Bem, para começar, trabalhando o desenvolvimento da liderança, mas também trabalhando o fortalecimento de cada um dos colaboradores, que a gente chama de colaboradores individuais, né? Os que não fazem gestão. Como? Rodas de conversa mediadas pelo RH, mediadas por compliance, ou mediadas até por psicólogos, são uma forma muito poderosa de fortalecimento da voz de cada um de nós. As pessoas se sentindo à vontade, elas conseguem, mostrar uma abertura, né, para trocar o que já sofreram eventualmente, dentro ou fora da organização. Elas se fortalecem juntamente. É uma coisa impressionante. Eu já vi casos de pessoas que, por exemplo, tinham vivido violência sexual na empresa anterior, né, e durante uma roda de conversa, ela conseguiu, a partir de um outro relato, trazer o seu próprio relato e encontrar um grupo de apoio. Então, você ter pessoas de diferentes gêneros, pessoas com diferentes orientações sexuais, pessoas com diferentes credos, raças, isso tudo engrandece ainda mais essa conversa, né? Então, acho que ambientes diversos, palestras, treinamentos, rodas de conversa e, claro, eu sou muito adepta, sim, ao apoio psicológico. Na sua opinião, como as mulheres podem se proteger? Como as mulheres podem proteger umas às outras no ambiente de trabalho? Primeiramente, nós mulheres precisamos praticar mais a sororidade. E acho que isso a gente tem feito muito nos últimos tempos, no sentido de literalmente darem as mãos às outras e abrirem portas. Então, acho que a primeira coisa é estenda a mão para uma mulher que a partir do momento que você percebe que alguém sofreu algum ato violento, seja até interrupção de uma fala numa reunião, né? Então, eu tinha combinados com as minhas pares mulheres e com homens que tinham esse tema mais sensibilizado. Eu tinha combinados reais e eu recomendo que você, sim, dentro de um ambiente, tenha colegas para, dadas determinadas situações, elas também te ajudarem, ou eles também te ajudarem. Então, por exemplo, quando uma fala sua é interrompida, alguém dizer, peraí, ela não acabou de falar, né? Ou ainda, mais do que isso, se fosse um homem, você teria interrompido, né? Que a gente chama isso do teste, quando você muda o gênero, né? Então, quando acontece algum fato com uma mulher, um colega, homem ou mulher, provocar aquela pessoa que fez aquela interrupção ou aquela agressão oral, dizer, e se fosse um homem, você teria feito da mesma forma? E normalmente a resposta muda, na verdade, porque a resposta seria não. Né? Então, essa é uma das coisas que eu proponho muito, que a gente chama de flip it test, que é você mudar o gênero e perguntar, e se fosse um homem nessa situação, você teria agido dessa forma? E, claro, uns aos outros, nós, homens e mulheres, ajudarmos as mulheres que são violentadas, ainda que oralmente, né? Porque a violência física e sexual, muitas vezes ela ocorre não aos olhos dos outros, mas qualquer violência que ocorrer aos seus olhos, por favor, haja de alguma forma. Se você tem dificuldade de agir sozinho, haja com outro colega de trabalho. Somente dessa forma a gente vai conseguir interromper e se proteger umas às outras, e mais do que isso, tragam homens para essa pauta. Bia, muito obrigada por conversar com a gente. Foi um prazer, Rita. Muito obrigada por essa pauta feminina tão importante para mudarmos a nossa sociedade.